Os bolsonaristas estão fazendo de tudo denunciando em massa as minhas redes sociais para ver se eles conseguem me derrubar. Então por isso eu peço a essa inscrição, porque quanto mais inscritos, mais difícil é de um canal ser derrubado, de alguma coisa, de alguma rede social ser derrubada. E também peço no primeiro comentário que você siga nas outras redes sociais. Agora, vamos falar dos casos aí do Zé Renato. Zé Renato, vou mostrar de novo a foto que tem que expor, né, esse pessoal. Esse aqui é o Zé Renato, indiciado por pedofilia pela Polícia Civil de São Paulo. Não sou eu quem diz isso, é a filha dele e as netas dele. Olha só, a filha dele não é qualquer pessoa não, ela é secretária na municipal em Suzano. A filha dele também tem uma carreira na política, tudo mais, ela tem 42 anos, é uma pessoa formada, bem-sucedida. E aí, a filha dele disse à polícia que ela era abusada por ele, próprio pai dela, desde os 6 anos de idade. Então, você tem aí um bolsominion, pedófilo, estuprador de criancinhas. Pois bem, aí, segundo a própria filha, não sou eu dizendo, e segundo a polícia viu indícios. Aí, olha só, a filha dele diz que quando ficou sabendo que as filhas dela, ou seja, ela tem 2 filhas, uma de 6 e uma de 9 anos, também estavam sendo abusadas por ele, aí foi o estopim, ela resolveu denunciar o próprio pai e o denunciou à polícia. Então, em abril começou uma investigação. Quando começou essa investigação, a própria filha dele avisou o PL, que é o partido do Bolsonaro. O PL poderia ter expulsado do partido, feito alguma coisa. É a filha dizendo, olha, ele abusava de mim, ele abusa agora das minhas filhas, das próprias netas, dando ali vários indícios e tudo mais. O PL fez o quê? Não. Operação abafa. Tem que abafar isso, porque isso pode ser ruim para a eleição do Bolsonaro. Eles só pensam na eleição do Bolsonaro, o resto que se dane. Vamos encobrir pedófilo, que se dane. O que importa é não abalar a imagem do Bolsonaro. Então o PL fez o seguinte: primeiro, o tirou do cargo que ele tinha na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi um dia depois da filha dele denunciá-lo para o PL. Tá. Aí, segundo, o retirou da liderança no diretório do PL em São Paulo. Ok. Mas ele continuou sendo vice-presidente do partido. É engraçado, né? Terceiro, ele participava de algumas ações sociais no PL, então retiraram dessas ações. E quarto, que é a parte mais importante do plano, deletaram todas as fotos dele das redes sociais do PL, para você não ver foto dele com Bolsonaro, foto dele com Valdemar da Costa Neto, e realmente é difícil achar no Google, pelo menos eu não consegui achar foto dele com o resto dos dirigentes do PL. Você acha entrevista, você consegue achar matérias em sites, principalmente eles são de Suzano, que é uma cidade de São Paulo, então você consegue achar matérias em sites da cidade de Suzano, em outros sites dele falando sobre eleições 2020, outras eleições antigas, ele até citando o Valdemar da Costa Neto, ele sempre falando como dirigente mor do PL de São Paulo, mas você não consegue achar as fotos dele com os outros dirigentes. Isso não se acha em lugar nenhum. Você só acha a foto deles com os candidatos do PL à prefeitura, que eram candidatos do próprio partido, mas com os dirigentes do partido, não. Isso eles tiraram tudo. Operação abafa. Então, fizeram de tudo para abafar o caso. Aí a filha dele, ontem, fez uma postagem nas redes sociais desabafando sobre tudo e falando sobre como foi muito difícil aguentar por tantos anos, tantas décadas, abusos do pai dela e como isso pode ajudar outras mulheres a denunciarem, tudo mais. Mas também ela fala que é muito difícil, porque quando uma mulher faz alguma denúncia, seja de assédio, seja de estupro, seja pedofilia, qualquer coisa, aparece um monte de bolsominion para falar que não. Tem aí o caso do presidente da Caixa Econômica Federal, que as denúncias chegaram ao Bolsonaro um mês antes de vir a público. O Bolsonaro falou o seguinte: olha, se vier a público eu vou ter que te demitir. Quer dizer, se você fizer abusar, tentar estuprar lá as funcionárias da Caixa, tudo mais, e ninguém souber, sem problema algum, continue, que tá garantido aqui, você continua no emprego, continua na sua mamata. Mas, se vier a público, aí não. A público não pode porque é ruim para minha candidatura, então se vier a público, aí você é demitido. Foi a público e o presidente da Caixa foi demitido. Aí chegou a nova presidente da Caixa, você viu como o Bolsonaro tratou a nova presidente da Caixa? Tem aqui o vídeo para você ver. Tá aqui, ó. Ela tava assinando a posse dela, o Bolsonaro vai lá e tira a caneta da mão dela, e aí dá outra caneta que ela tem que assinar com caneta Bic. E se ela assinar com qualquer outra caneta, pega mal para o governo. Então, o que não pega mal assinar com uma caneta de marca, que não seja Bic. Mas o Bolsonaro viajar, gastar milhões em motocicletas, aí pode. E ele pegar no braço dela assim, sai, aí também pode, sem problema algum. Essa aí mal sabe que tá entrando numa roubada,
que se ela for um pouquinho honesta, ela não dura um mês lá na Caixa Econômica Federal, que os bolsominions vão acabar com ela, porque é isso que os bolsominions fazem. Vamos lembrar, o vereador acusado de pedofilia, ele foi acusado de estupro por ex-assessoras, foi acusado de assédio sexual por ex-assessoras, e vários vídeos mostrando vários indícios de pedofilia dele. O que aconteceu? O bolsonarismo não fala uma palavra a respeito, e o Carlos Bolsonaro, saíram notícias na grande mídia de que o Carlos Bolsonaro está pessoalmente envolvido para evitar que ele seja cassado. E o Carlos Bolsonaro tem muito poder na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque o Bolsonaro, por ter verba federal, ele pode mandar verba para cidades e verbas gastas por vereadores. Eu vou te dar um exemplo do poder que tem o Carlos Bolsonaro na Assembleia Legislativa, não, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro, durante a pandemia, tinham sessões que não eram presenciais, sessões online, feitas pelo Zoom, um aplicativo. E aí, o Carlos Bolsonaro, ele não ligava a câmera e nem o microfone, ou seja, ele não estava lá. Ele clicava lá no link e não estava lá, estava vagabundeando, fazendo qualquer outra coisa. Sabe o que fizeram? Arquivaram a investigação contra o Carlos Bolsonaro. Arquivaram. E tornaram sigilosas as sessões, para que ninguém tenha os vídeos de todos os vereadores lá, com a câmera ligada, lá engravatados na sessão, menos o Carlos Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro estava lá viajando com o pai, indo em motociata, tudo mais. Então esse é o modus operandi da quadrilha bolsonarista, é apontar nos outros. E lembra, eu falei isso aqui nos últimos vídeos do canal, eu falei, olha, o Bolsonaro ele fez um discurso na Bahia, e no discurso, ele contradiz o que ele pede para os ministros dele fazerem, por exemplo. Ele quer que os ministros defendam os feitos do governo, tudo mais, mas ele mesmo não defende. Ele atacou as urnas, ele atacou o TSE, ele atacou o Fachin, e aí ele atacou a esquerda. A esquerda é a favor de pedofilia, nós somos contra. A esquerda é a favor das drogas, nós somos contra. Aí no Rio de Janeiro, ele foi discursar no dia seguinte, a mesma coisa. A esquerda é a favor das drogas, nós somos contra. A esquerda é a favor da pedofilia, nós somos contra. Então ele aponta nos outros o que eles fazem. Porque quem está acobertando assédio sexual, quem está acobertando pedófilo, quem está cobertando outro ali com indícios de pedofilia, que foi também indiciado por assédio sexual, é o bolsonarismo. E vamos lembrar uma coisa, na Inglaterra a extrema-direita está com um problemão, porque na Inglaterra o Boris Johnson, que é o fascista de lá, ele foi obrigado a renunciar. Por que ele foi obrigado a renunciar? Porque ele indicou um ministro, ele nomeou um ministro que tinha caso de assédio sexual, e foi provado que ele sabia que esse ministro era um assediador de mulheres. E mesmo assim ele o indicou como ministro. Isso causou uma revolta no partido conservador lá no Reino Unido. Veja bem, aqui no Brasil, quando eles falam somos conservadores, na verdade eles estão usando a palavra conservador para dizer que eles são neonazistas. É isso que são os bolsonaristas. Fascistas e neonazistas. Ok. Lá no Reino Unido não, são conservadores mesmo. Então, para um conservador, quando ele se depara com um crime de pedofilia, coisa do tipo, assédio sexual, por ser conservador, é uma coisa escandalosa, é um negócio, nossa! Para todo mundo é escandaloso, mas para os conservadores, por serem conservadores, eles são a moral e os bons costumes acima de tudo. Então, para eles têm que agir de uma maneira 10 vezes mais agressiva. Então, nossa, não! Dezenas de ministros se demitiram. Peço que você se inscreva no canal. No primeiro comentário eu deixo minhas outras redes sociais. Inscreva-se lá também. Falou!